Próxima lei, lei da afinidade. Afinidade as pessoas gostam. O que essa lei fala? Aliás, essa lei é a junção de quais leis? De duas, da analogia e da continuidade. Vejam aqui. A lei da analogia permite uma emanação entre fenômenos de níveis evolutivos diferentes. E a continuidade garante que você não vai ter rupturas. Aliás, você não tem analogia se não tem continuidade. E se existe uma continuidade, deve existir uma analogia. O que leva à conclusão de que tudo está afinizado, né? Existe afinidade entre todos. Olha só que interessante. Então, na interação de elementos de um mesmo sistema orgânico, existe uma prioridade para as interações oriundas do mesmo nível evolutivo sobre as situadas em níveis hierárquicos diferentes. Olha só. Isso explica a comunicação e o entendimento mais fáceis dentro do mesmo grupo social do que entre grupos sociais diferentes. Olha só, gente, isso é muito interessante. Por que quando eu chego lá, né, eu uso sempre eu como exemplo porque eu me conheço melhor, mas eu chego lá num ambiente de trabalho, eu falo de um monte de coisa interessantíssima que diz respeito à vida de todo mundo e poderia resolver a vida de todo mundo se fosse compreendido da maneira correta, né? Aliás, se fosse compreendido, né? Mas ninguém se sensibiliza com a coisa, ninguém quer falar. Às vezes o cara fica ouvindo um pouco, é bonito, mas depois esquece, né? Por que isso ocorre? Eu fui pensando durante minha vida, por que isso ocorre se é tão maravilhoso? Porque essas pessoas não estão no mesmo nível evolutivo que eu estou. Elas não estão enxergando as coisas como com a devida profundidade. E daí a coisa parece abstrata, desconexa com a vida delas. Não pode lhes trazer algum ganho, porque para elas o ganho é só um ganho mais do ego, não é um ganho substancial do seu eu. Então, quando você vai falar alguma coisa, você precisa ter em mente de que se o meio não está no nível evolutivo que permite a sintonização com a sua ideia, você não vai ter uma comunicação real com as pessoas. Então, as pessoas vão dar prioridade para os assuntos que estão em vibração com o seu nível de consciência. Por isso você chega, né? Eu chegava em muitos lugares, falava de um monte de coisa interessante, outros 15 caras falavam de coisas que são muito mais toscas, né? Muito menos abrangentes, só que o sujeito elegia os outros para interagir. E eu ficava por último, né? Aliás, se já tem outra pessoa lá, a pessoa vai recorrer ao outro sujeito, porque com os assuntos que eu exponho, ela não quer lidar. Por quê? Porque os meus assuntos são piores, são mais chatos? Não. Porque o sujeito não está no nível evolutivo para compreender aquilo. Então ele vai, se sintoniza e interage, né? Conversa, dá atenção para o sujeito que está falando uma coisa evolutivamente mais próxima do nível dela. E daí eu me toquei que não adianta ficar falando essas coisas para quem ainda está se chafurdando na lama. Me desculpem aqui, né, pelo palavreado, vai parecer algo arrogante, mas isso corresponde à mais profunda realidade. Né? Isso não significa que eu vá tratar mal as outras pessoas, vou procurar ganhar alguma vantagem. Eu só estou descrevendo aqui como funciona o nosso universo, as leis que regem o funcionamento da vida. Eu só estou descrevendo aqui o que está acontecendo. E eu consegui aprender isso passando por essas situações. E hoje eu compreendo o que acontece. Por isso eu falo muito pouco. Porque eu sei que não adianta. Não atirai pérolas aos porcos, disse certa vez um hominho que veio há 2000 anos aqui nesse planeta. O homem mais sábio que veio aqui. Você não pode ficar falando, né? Pessoa que não tem nível evolutivo para aquilo. Você vai perder o seu tempo.
Você não vai conseguir construir nada, o cara não consegue. Ele vai ter que aprender do jeito hard. Tudo bem. Isso aí me trouxe uma libertação muito grande, porque daí eu não preciso, você não se desgasta tanto mais com uma coisa. Você foca no que é essencial e deixa disponível para quem já atingiu a maturação evolutiva mínima para conseguir ir absorvendo. E são essas as pessoas que futuramente vão estabelecer laços com você. Então eu estou construindo aqui uma coisa pensando nas próximas vidas. Estou construindo uma coisa pensando no longo prazo, nas próximas décadas dessa vida. Não estou pensando em retorno imediato, que isso é coisa do intelecto. É uma pessoa que está orientada para e pela e para a matéria, não pelo e para o espírito, né? Que faz uso das coisas da mente, né? Mas faz de uma maneira orientada. Então, é muito interessante isso, porque o ser mais evoluído, ele vai se afinizar com coisas que pouquíssimas pessoas estão sintonizadas. Então você é um em cada 100, você é um em cada 1000, você é um em cada 10, 50, 100 mil. Você é um em 1 milhão. Dependendo do grau que você atingiu, você é um em 1 milhão. Qual vai ser sua verdadeira relação afetiva mais profunda com o mundo? Não vai existir. Amigos? Pouquíssimos, né? E conhecidos, pessoas com quem interagir, porque as outras pessoas você vai ter, né? Você vai estar em outro nível, né? Ao longo nos últimos 10 anos de minha vida, eu vi um desprendimento natural de um monte de contatos na minha vida. E antes o que eu via como morte, agora eu vejo como vida, né? No futuro, os sujeitos que não conseguiram acompanhar meu passo, né, na verdade vão estar buscando seguir esses passos e vão estar nesse nível, né? E é muito interessante isso, porque daí você deixa as coisas ir, né? Isso tem a ver com aquele Let It Go, né? A música do Frozen, né? Aponta para essa questão no fundo. O cineasta, né? O cara que teve a ideia da música, eu acho que ele teve uma visão do que significa, né? Aquilo deixar, largar, né? Você é uma pessoa maravilhosa, você está à frente de todos e as pessoas te tratam mal e não explicam no fundo por quê. Então deixa essas pessoas, não deixe as maravilhas que você é, valorize elas, deixe ir essa necessidade de depender dos outros, né, que estão muitos degraus abaixo às vezes. Let it go, né? Deixe as coisas ir. E deixe as coisas serem também. Se o cara quer ficar lá se esmurrando na parede até rachar o crânio para descobrir que esse é um método imbecil de fazer as coisas, ao invés de você chegar, parar, refletir e tal, se o cara quer fazer daquele jeito, de todo jeito, let it go, let it be, né? Deixe o cara fazer assim. Vai demorar a vida inteira para aprender? Tudo bem. É óbvio que eu não vou ter a relação de amizade, não vou conversar com essa pessoa, a não ser no nível estreitamente necessário, talvez, né? Novamente, isso não é arrogância, né? Eu não estou interagindo por me julgar superior, mas porque o modo de agir de um monte de pessoa é animalesco para uma pessoa que atingiu determinado nível de consciência. Você é arrogante, Oliva. Não, então eu vou coloco uma questão aqui para você, meu amigo. Estou muito arrogante, né, falando isso. Está no nível superior, os outros não estão. Então você, que deve ser um tipo tipo intelectual, tipo médio. Bota um ogro aí, né? Um cara ogro, bebe, fuma, estupra, violenta as pessoas, né? Queima os lugares, rouba o que lhe apraz, pega as pessoas e usa como se fossem objetos. Se uma pessoa dessa adentrasse, né, na sua vida, no âmbito, né, no cômodo que você está e começasse a agir, né,
qual ia ser a sua relação com essa pessoa, a não ser de evitá-la, né? E procurar de alguma forma, se você for um pouco mais nobre, né, de tentar ajudar essa pessoa a perceber que o modo dela atuar é muito tosco, é muito ogro. Esse ogro, né, se ele pudesse se exprimir de uma maneira mais elaborada, ele falaria a mesma coisa que falaria, você que está me julgando, né, assumindo que haja uma pessoa aí do outro lado me julgando, ele agiria da mesma maneira como essa pessoa que está me julgando com ela. Você percebe a relatividade evolutiva aí, né? Da mesma maneira que um ser que está muito à frente de mim, um anjo, né, vai agir de uma maneira que eu não compreendo e eu posso ser levado a falar: ah, esse cara não está entendendo bem, esse anjo, né? Porque, veja, eu vou com minha intuição até, né? Tentar explicar, entender e ver que não está batendo, então você deve estar errado e blá 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 tal. Então é relativo, né? Você percebe que, assim, a gente tende a colocar como absoluto e definitivo o nível que a gente está. Os outros níveis, não. O que está acima, na verdade, está abaixo, porque eu não. Como pode haver algo acima de mim, dimensionalmente? O que está abaixo, né? Está abaixo e eu tenho que tratar mal. O erro é achar que, ó, eu tenho que me aproveitar do sujeito da pior maneira possível para isso. Então, assim, as pessoas não trabalham essas questões. Ainda hoje em dia isso é algo pouco colocado em mesa para debate. E eu acho que isso é o aspecto central aqui é esse. Né? Existe uma relatividade horizontal que é muito trabalhada e admitida pelo mundo atualmente, mas também existe uma relatividade vertical nos níveis evolutivos. Mesmo no âmbito do ser humano, existe esses níveis diferentes de consciência, né? E, bom, isso tem a ver tudo com a lei da afinidade, né? Então, assim, você vai procurar se relacionar com pessoas que pensam mais ou menos da mesma maneira em termos evolutivos. Isso não quer dizer que as pessoas sejam iguais na forma. Você pode ter pessoas que são muito diferentes, né? Só que são muito iguais ao mesmo tempo. Muito diferentes na horizontalidade, mas muito iguais no nível vertical em que elas se encontram. Lembrando que a vertical diz respeito à substancialidade, que diz respeito à dimensão evolutiva, e a horizontalidade diz as várias variações possíveis, né, de forma que você pode ter de pessoas substancialmente com o mesmo nível de consciência. Compreenda essas coisas e a sua vida será muito mais fácil e você vai conseguir evitar muitas arapucas. Ou saber se você está em uma. Muita gente nem tem ideia que está em arapuca e só quando a coisa fica muito feia a pessoa percebe. Mas daí é tarde demais. Então essa é a lei da afinidade. Interessantíssimo, tem a ver com a vida de todo mundo. Bom, depois a gente vai falar ainda de outras leis. Até lá.